Na proposta da reforma tributária, as bebidas açucaradas estão no rol do imposto do pecado, né? Vão se tornar mais caras. Já o açúcar fica na cesta básica e se torna mais barato. O senhor considera isso uma contradição ou essa foi a estratégia certa? A sua pergunta já me responde, Luísa, porque assim, é uma tremenda contradição. O açúcar é talvez a principal fonte de energia, né? Talvez a principal fonte de energia que é amplamente utilizada pelos brasileiros, né? E os carboidratos, imagina, como eu te falava da OMS, a OMS sempre recomenda que as fontes de energia sejam exatamente as proteínas, os carboidratos e as gorduras, inclusive. Por isso eu te falava lá no início, quando eu falava da terrorismo nutricional, se falar que gordura tem que ser consumida, tem gente que vai falar, imagina, gordura, não faça isso, você vai engordar, vai passar mal, vai entupir suas artérias. Não é assim. Precisa ter consumo de gordura, precisa ter consumo de carboidratos, o açúcar é o mais visível, e precisa ter consumo de proteínas. Né? Só que tudo isso tem que ser equilibrado, e daí veio a ideia da Anvisa de criar a rotulagem nutricional frontal, de mostrar ao cidadão, mostrar ao consumidor que equilibrando a sua dieta ele pode consumir de tudo. De tudo. É lógico, se você tem um problema, por exemplo, de hipertensão arterial, e todo mundo sabe que hipertensão arterial está intrinsecamente ligada com o maior consumo de sódio, opa, você tem que evitar os produtos que são altos em sódio, né? Então, por isso a Anvisa fez isso e fez muito bem feito o trabalho delas e nós, o trabalho dela, né, dela agência, e nós participamos e nos orgulhamos em dizer que participamos. Agora, quanto à reforma tributária, a sua pergunta ela já mostra aí a contradição que está existindo, né? O açúcar é consumido e é tão consumido que ele reconhecidamente está na cesta básica, mas a bebida açucarada está no imposto seletivo. Tem alguns pontos que nos chamam a atenção, Luísa, que são importantes de dizer, né? Alguns países tentaram fazer isso e com certeza algumas ONGs e entidades que fazem grupos de pressão que fizeram no executivo, estão fazendo nesse momento lá no legislativo também, eles levam o exemplo, né? Falam, o Brasil tem que ir nessa linha, eles dizem assim, né? O Brasil tem que ir nessa linha, o México já fez isso em 2014, imagina 10 anos atrás. É verdade, o México fez, mas precisa contar a história inteira, né? Porque grupos de pressão muito parecidos, ou se não os mesmos que fazem a pressão aqui no Brasil, pressionaram, e eu conheço o México, eu morei 8 anos no México, então você imagina, eles pressionaram o governo a criar esse imposto, né, que chamava o imposto do pecado, sobre bebidas açucaradas, lá no México, em 2014. Só para que você tenha ideia, o México tem uma tarifa, um IVA modal, o México já utiliza o IVA há muitos anos, né? Essa reforma que estamos fazendo agora, o México já fez há muitos anos. Então, o México tem um IVA modal de 17%. Em 2014, baseado nessas pressões todas, o México decidiu subir para essa linha de produtos de bebidas açucaradas, subiu para 28%. Veja, de 17 foi para 28, né? Só que, em 2014, a taxa de obesidade e sobrepeso no México girava ao redor de 72, 71,8, quase 72, né? Passados 8 anos, eu não tenho os números exatos agora de 2024, mas tem de 2022. Passados 8 anos, essa taxa está beirando a 75, ela continuou subindo. E continuou subindo por quê? O consumidor, na verdade, não vê essa medida como efetiva para ele. E sabe o que acontece? Que é mais interessante te dizer, o consumo de bebidas açucaradas no México cresceu 32% nesse período. Então, porque a gente tem todos os números da indústria, né? São as mesmas indústrias que vendem aqui e vendem no México. 32%. E uma explicação que se encontra, que é muito razoável, é o seguinte, se você é um pai de família, mãe de família, você tem 2, 3 filhos, e quer levar um refrigerante para sua casa, talvez você comprasse a marca X. E a marca X é a mais cara, reconhecidamente a mais cara do mercado, tudo bem. Então aquela marca X vai ter agora um aumento de imposto. Imagina, ela pagava 17%, passa a pagar 28%. Então digamos assim, que aquela marca X custasse R$ 10 a garrafa, e depois do imposto ela passou a custar R$ 12. Talvez você não consiga mais comprar a marca X. Aí você vai migrar para uma marca qualquer, mais barata, uma marca Z, Y, alguma coisa assim, né? Aqui no Brasil você tem várias marcas mais baratas também. Só que quando você compra a mais barata, você olha para o seu dinheiro e fala, opa, agora eu consigo comprar duas. Por que eu não levo duas garrafas para minha casa?
Antes eu comprava uma da marca X, agora com esse preço aqui eu consigo comprar duas de uma marca mais barata. Então o consumidor migrou para marcas mais baratas e o consumo das bebidas continuou subindo. E a obesidade continuou subindo. Então é preciso contar a história inteira. Né? Não adianta só falar, o México já fez. Que pena que o México fez. Que pena que o México fez. Porque no final das contas, o que aconteceu é só o consumidor pagar mais caro. Porque isso também dizem, também essas pessoas que fazem pressão vão lá no Congresso e falam, a indústria tem que pagar mais caro. Não nos enganemos, essa é uma reforma tributária do consumo. Não é uma reforma de renda, é do consumo. Portanto, o imposto que se paga mais, o consumidor vai pagar, e o imposto que se paga menos, o consumidor vai pagar. É por isso que a BIA tem defendido, desde o início dos trabalhos da reforma tributária, que todo o alimento no Brasil deveria ser mais barato. Todo o alimento. Todo. Qual alimento? O alimento que se vende no supermercado, o alimento que se vende nas feiras livres, o alimento que se vende nas quitandas, ou seja, todo o alimento. Só para que você tenha ideia, Luísa, o Brasil, você imagina, o México eu te falei que a tarifa modal lá do México era 17%. Né? Então, os alimentos, fora essa categoria de bebidas açucaradas, na média pagam 17%. O Brasil paga hoje a segunda maior carga tributária do planeta sobre alimentos industrializados. A gente paga 24,4%. Então, você imagina que na hora que você sentar no restaurante para comer, você vai almoçar no restaurante e seu prato tiver arroz, feijão, imagina, o arroz e feijão foram feitos com óleo, né? Foram feitos com azeite, o que seja. Mas você põe ali arroz, feijão e uma carne, uma proteína, um bife qualquer ali. Olha para o seu prato, um quarto dele vai direto para o governo. Você está pagando, mas você não está se alimentando dele. Você não está se nutrindo dele. Como se pudéssemos fazer essa divisão assim, né? Então, assim, um quarto do que está no seu prato é imposto. É a segunda maior carga tributária do planeta. Então, a gente não precisa mais muito esforço para entender que se aumento de imposto ou imposto elevado reduzisse a obesidade, o Brasil seria um país magro. Porque nós temos a segunda maior carga tributária do planeta. No máximo, nós seríamos o segundo país mais magro do planeta. Só um país da Europa ganharia da gente, seria um pouquinho mais magro. Mas quer dizer, isso fica demonstrado e nós temos defendido que esse é o momento que o Brasil tem para diminuir o preço do alimento, de todo o alimento. Né? Tem grupos de pressão, tem ONGs, tem entidades que falam assim, não, mas tem que subir o preço do alimento da indústria, o que eles chamam de ultraprocessado, né? Porque a fruta tem que ser mais barata. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Subir o preço do alimento da indústria não vai baixar o preço da fruta. Não tem nada a ver com a outra. No final das contas, o consumidor pagaria mais caro por tudo só. Sabe por que não tem nada a ver? Porque o alimento natural, o alimento da feira livre, o alimento que você compra nas quitandas, ele só obedece à lei de oferta e procura. Então, por exemplo, se você tem muita chuva ou muita seca em alguma região que produz aquele alimento, o preço dispara. Né? O ano passado, por exemplo, o preço do tomate oscilou uma quantidade enorme, assim, de variação de preço. Eu tenho os preços do tomate aqui, olha, na minha mão, o preço do tomate na CEAGESP, 4 meses do ano. Uma caixa de tomate chegou a custar R$56, aí uma caixa, né, de tomate que é vendido na CEAGESP, de R$56, ela variou até 117 em 4 meses. Ou seja, mais de 100% de variação. Quem paga isso? O consumidor. Porque a pessoa que vai na CEAGESP buscar a caixa, ou o supermercadista que compra o tomate, ele vai repassar para o consumidor. Ele está pagando mais caro, vai cobrar mais caro. Né? Isso não tem segredo nisso. Ao passo que quando você vê a indústria pega o tomate, por exemplo, processa, faz processamento de alimentos e transforma esse tomate, ou seja, em passata, ou seja, um molho de tomate, um extrato de tomate. E esses produtos têm uma variação de preço muito menor. Não, você não vê variação de preço de produtos de indústria mais de 100% em 4 meses. Jamais, jamais. O preço do molho de tomate, por exemplo, ele gira ao redor de 3 a R$3,50 por sachê há mais de ano. Né? A variação é muito pequena. De fato, o ano passado, o Brasil teve uma inflação de alimentos da ordem de 4%, sendo que o alimento industrializado foi menos 1%. A gente teve deflação. Nós ajudamos, inclusive, a segurar a inflação brasileira no ano passado. Isso sempre acontece. Então, a gente sempre diz, agora a reforma tributária está aí,
a gente precisa trabalhar para o brasileiro poder comer melhor, o brasileiro se alimentar melhor, sair dessa história de mapa da fome, sair dessa história de insegurança alimentar e aproveitar o momento para fazer justiça social através do alimento, colocando o alimento mais barato na mesa do brasileiro. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.